Olá, tudo bem? Então, hoje eu vim falar sobre um assunto que acho que todo mundo tem no mundo de hoje, que é a ansiedade, né? E que não é um assunto da fono, eu não sou psicóloga, mas eu quero falar sobre a ansiedade pelo resultado. É muito importante a gente entender, a gente enquanto adulto, né, da relação, os pais, os cuidadores, os professores, entenderem que é processo. Aprendizagem é processo. Sempre foi processo. Ninguém nasceu andando, falando. Ninguém aprendeu a escrever. Ninguém começou a escrever sem aprender antes, né? De alguma forma foi ensinado. E tudo tem um processo. E o processo ele tem etapas. Então, por exemplo, se eu vou fazer um bolo, eu preciso seguir as etapas. Eu preciso quebrar os ovos para colocar na massa, bater com os outros ingredientes para botar no forno. Se eu pular essa etapa de quebrar os ovos, não vai sair um bolo. Se eu puser os ovos inteiros, né? Então, cada etapa é importante. Quando a gente tem um atraso ou um transtorno, uma condição qualquer que tira da curva comum do desenvolvimento, que as pessoas estão habituadas a esperarem, né? Porque assim, as pessoas estão habituadas a esperar que um bebê recém-nascido chore. As crianças estão acostumadas a esperar que ele leve em torno de 1 ano para começar a andar e a falar. As pessoas estão acostumadas que a criança chega aos 5, 6 anos de idade para aprender a escrever. Então, elas não ficam ansiosas com isso, porque elas estão acostumadas a esperar. Só que a gente precisa se acostumar a esperar as etapas no tempo que elas vêm. E isso não tem nada a ver com aquela afirmação de que cada criança tem seu tempo. Isso tem a ver com que cada criança pode precisar de mais tempo. Algumas crianças podem precisar de mais tempo em determinadas etapas. E aí, se a gente fica muito ansioso, né? A gente transfere essa ansiedade para a criança. Crianças são muito inteligentes, muito espertas. Se você não estiver bem e você falar, não, filho, tá tudo bem, ele não acreditou. Ele sabe que não tá bem. Só que ele é tão sábio que ele não vai perguntar de novo. Ele vai falar, então tá bom, mamãe. Porque ele sabe que você está precisando de um tempo. Isso é uma sabedoria que a criança tem. E são muitos anos lidando com crianças, e eu já vi isso acontecer, assim, milhares de vezes, né? Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque muitas vezes a mãe chega aqui assim, meu filho tem 2 anos e não fala. Aí vem uma cachoeira de perguntas. Será que ele é autista? Será que ele é surdo? Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Será que ele não fala porque eu tomei um suco de beterraba com gengibre na gravidez? Será que... Todos os serais da vida caem em cima dessa mãe em forma de culpa. Porque a mãe, a sociedade resolveu que a mãe é a culpada, né, de tudo. Então, primeira coisa, não existem culpados. Você não é culpada. Você é mãe e você é a melhor mãe que você consegue ser nesse momento. Com os recursos que você tem, com o emocional que você tem, com as suas dores, com a pessoa que você é a melhor mãe que você consegue nesse momento. E é isso, né? E aí tá, ele tem um atraso, seja lá por qual motivo ele tem um atraso. Ele começa a fazer terapia. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, 1 mês de terapia. A gente tá se encontrando uma vez na semana, né? A mãe vira e fala assim, quando que ele vai falar? Não sei.
Aí, depois de um tempo de terapia, ele começa a falar. Aí ele fala mamãe, ele fala papai, ele fala água, ele fala algumas palavras soltas, mas ele não forma frases. Só que os colegas da escola já formam frases. E aí a mãe retorna. Por favor, Simone, ele não tá falando. Tá todo mundo falando frases e ele não tá falando. É processo. Ele precisa de um tempo que todo mundo teve para conseguir chegar nas frases. Ninguém chegou na frase de cara. Primeiro balbuciou, depois falou umas palavrinhas e aí assim foi juntando e chegou na frase. Não é assim? Então, aquela criança que começou a falar com 2 anos, 2 anos e meio na terapia, ele não vai contar histórias aos 3 anos, provavelmente. Claro que toda regra tem sua exceção, mas provavelmente, porque a gente está falando de um processo de aprendizagem. Ah, mas aí a fono não está adiantando de nada? Tá, ele não falava nada, agora fala. Certo? Então, assim, claro que é só um exemplo, mas vale para várias outras coisas que acontecem em terapia, né? A gente acha que a gente vai entrar na terapia e, ó, resolvido os problemas. E não é só terapia de fono, não, tá? Terapia de ocupacional, fisioterapia, psicoterapia. Eu canso de ouvir pessoas falarem assim: nossa, eu já fiz 5 sessões de fisioterapia e não melhoro. Não dá para melhorar assim, né? Eu já faço 10 anos de terapia psicológica e continuo meio doida. É isso, né? É processo. Consigo ver muitas coisas ao meu redor de uma outra forma por conta do meu processo terapêutico? Com certeza. Mas ainda tem coisa para mexer, ainda tem coisa para aprender. Então, eu quero trazer para vocês que vocês tenham calma, que vocês acompanhem o processo, que vocês estimulem o processo de acordo com o que os profissionais estão orientando, certo? Mas tenham calma. Tentem controlar a sua ansiedade. E dizer para vocês que não conheço nenhuma fono que possa olhar para uma criança e falar em 5 semanas ele estará de alta. Não conheço. Não sei nem o que eu vou fazer amanhã, que dirá daqui a 5 semanas. A gente pode ter até uma previsão depois de uma avaliação bem feita. A gente pode até ter uma previsão. Falar, ó, mais ou menos nesse período, vamos ver se a gente consegue alcançar esses objetivos, né? A gente avalia a criança, a gente traça objetivos, a gente elabora estratégias para alcançar os objetivos que poderão ser alcançados ou não. E se não forem alcançados, ela vai ser reavaliada, a gente vai replanejar. Sabe quando o GPS muda a rota? É isso. A gente vai mudar a rota para tentar alcançar o objetivo. Certo? Então, a conversa de hoje era sobre isso. Sobre controlar a sua ansiedade. Sobre entender que processo é construção. E construção é feito tijolinho por tijolinho. Não dá para chegar no 11º andar sem fazer o primeiro. E ele tem que ser bem feito. Senão, desaba. Certo? Então, vamos ter paciência. Vamos ter calma com o processo. Vamos aguardar o processo acontecer. Mas não é aguardar esperando sentado, não. Vai estimulando, vai observando, vai falando, traz para a fono o que você está vendo em casa. Isso é muito importante. Eu não tô na sua casa, né? Então você fala, Simone, olha só, quando ele acorda de manhã,
ele tá mais falante, ele tenta falar o que ele quer comer, ele já vai pro banheiro, ele já sabe o que ele tem que fazer, certo? Então, a gente traz para a fono poder, opa, peraí, de repente aqui no consultório isso não está acontecendo, mas em casa tá. E isso é muito rico. Então é isso. Processo, terapia, calma, observação e atuação. Certo? Eu conto com vocês. E só para lembrar, já fizeram o exercício da fono hoje?